Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Avato, saudamos a todos os presentes e damos início ao evento de lançamento do Avato Roadshow aqui em Gramado. Destacamos que o evento será gravado para a nossa divulgação em redes sociais. E vamos direto ao assunto. Para dar início, eu passo a palavra à gerente de provedores de atacado da Avato, senhora Ana Di Stefano. Eu vou dar boa tarde. A Simone deu bom dia. Boa tarde a todos. Eu não consegui falar com todos ainda, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar iniciando assim esse relacionamento que é tão importante aqui para a empresa, e importante para vocês também, que eu sei que todos aqui são super esforçados e estão empreendendo no país, uma tarefa que não é fácil, e a gente quer estar junto com vocês, tá? Eu não vou tomar muito tempo aqui, vou trazer aqui o nosso especialista aqui. Vem cá comigo, Marcelo. Gondim, para falar a respeito de uma coisa que afeta a todos, também a gente, que é a questão dos ataques aí que a gente tem e que incomodam tanto e atrapalham o negócio, o crescimento e o desempenho de todos aqui, tá? Pode dar teu show. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer aí a oportunidade também de estar aqui, né, falando com vocês todos. O assunto não é algo assim tão agradável, né, que ninguém espera receber um DDoS, né, não quer receber, né, mas é bom a gente falar sobre esse assunto, que é algo que realmente impacta em nossas vidas aí, como provedores e tudo. Então, o objetivo aqui, primeiro eu vou passar para vocês, né, o que seria um ataque DDoS. Tá. Bom, só para comentar, né, hoje eu trabalho dentro da Avato, da Brasil Tecpar, na área de mitigação, né, a parte de detecção e ação contra esses ataques de DDoS, para a gente poder proteger, né, os provedores e a nossa organização. E com isso, a gente preparou aqui uma apresentação por aqui para vocês, para falar sobre isso. Pode dar uma. Tá. O que é o DDoS? Tá? O DDoS ele é um ataque de negação de serviço distribuído. Tá? Pode dar uma vontadinha lá, mais um pouquinho. Tá. Só mais um slide. Isso. E aí, o que acontece? Por que ele é um ataque distribuído? Porque existe um indivíduo, né, que é considerado cybercriminoso, e ele procura, na internet hoje, diversos dispositivos, né, equipamentos vulneráveis, né, e esses equipamentos e serviços, por estarem abertos e vulneráveis na internet, ele consegue montar uma rede, né, uns chamam de botnets, né, outros nem precisa haver botnet para fazer um ataque, apenas serviços mesmos de amplificação que a gente fala que são abertos. E ele monta toda uma estrutura com o objetivo de inundar com ataques uma entidade, um provedor, uma empresa, e, com isso, causar a negação do serviço, causar justamente a parada da empresa, né, a indisponibilidade dos clientes. Então, primeiro ele faz essa junção de milhares de servidores de dispositivos infectados e faz o ataque. Tá? Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, Gondim, mas não tem como identificar esse indivíduo, esse ataque, de onde vem? Né? Na verdade, não. Muitos são de origem falsas, assim como tem outros que não, outros dá para identificar. Só que esses que são identificáveis, fazem os ataques, eles também são tão vítimas quanto a gente. Na verdade, são sistemas mal configurados e mal mantidos que ficam abertos e são explorados, né, para fazer os ataques. E também com isso nós temos o quê? Quando você tem um DDoS, você tem um ataque volumétrico, que a gente fala, são ataques de gigas e, dependendo do caso, até teras. Tá? Então, é um ataque que, imagina o seguinte, né, você tem seu link, o seu link lá de 20 GB, 30 GB, você recebe um ataque de 400 GB naquele link. Simplesmente aquilo ali lota e dá uma saturação e ninguém faz mais nada. Né? E também não tem como descobrir a identidade de quem está fazendo isso, porque quem faz isso fica atrás de redes, no anonimato, e a gente não consegue identificar. Só quem tem essa capacidade seria a polícia.
Por isso que é sempre bom fazer um boletim de ocorrência quando tiver problemas relacionados ao DDoS. Pode dar uma passada. Bom, DDoS não é de hoje, tá? Não é uma coisa nova. Vocês terem uma ideia, o primeiro DDoS ele surgiu em agosto de 1999. Foi o primeiro. Mas ele só foi reconhecido como uma ameaça em fevereiro de 2000, quando o DDoS derrubou os sites do Yahoo, do eBay, da Amazon e CNN. Foi aí que ele começou a ser visto como uma ameaça. Olha, temos que fazer alguma coisa, porque está ficando difícil. E aí tivemos outros eventos, né, mais históricos. Né? Por exemplo, um ataque de 2,54 terabits por segundo em setembro de 2017 contra o Google. O Google já tinha capacidade de mitigar, então eles não tiveram tanto problema. 1,3 terabits contra o GitHub, também em 2018. 2,3 terabits de ataque contra a AWS, em 2020. Já estamos chegando já perto daqui, né? E, esse ano, né, teve um dos maiores ataques recebidos na Cloudflare, de 71 milhões de requisições por segundo, que vieram de mais ou menos de mais de 30 mil dispositivos contra um cliente da Cloudflare. A Cloudflare conseguiu mitigar esse ataque, o cliente não saiu do ar. Então, assim, quais são os principais alvos, né, assim, que a gente vê hoje, né, do DDoS? Temos os sistemas governamentais, servidores de jogos, data centers, instituições financeiras e nós, ISPs e ITPs. Né? O ISP, né, todo mundo já sabe, e o ITP, que também é considerado que é a Internet Transit Provider, que é todo o provedor que provê trânsito para outro OS. Tá? Então, ele é considerado um ITP. Então, desses alvos, né, logicamente que os sites governamentais, servidores de jogos, data centers e instituições financeiras, elas dependem de um nível de mitigação muito mais vamos dizer assim, especializada. Por quê? Porque eles acabam que atingem sistemas que a gente fala de camada 7. Então, tem que proteger a aplicação, proteger o site da instituição. Então, é muito mais complicado de se fazer um DDoS para esse tipo de alvo. Né? Mas, para a gente, nós que somos ISPs e ITPs, o que mais sofremos são os ataques volumétricos de camada 3 e 4. Então, para a gente é questão de volume, é proteger aquela entrada que está acontecendo no ataque. Tá. E o que o DDoS hoje, que o DDoS, né, o DDoS hoje causa a gente? Tá? Bom, primeira coisa, os efeitos que ele vai causar. Lentidão nos acessos da internet. Tá? E aí, quando você tem essa lentidão, começa você a ter o quê? A disponibilidade. Aquela velha frase, né, do atendimento, cliente não navega. Né? Então, é muito comum de você ouvir isso. E aí começa a ver o quê? Como o DDoS causa uma massiva, então você congestiona suas linhas de atendimento. Então, o seu call center também lota de atendimento. E aí você tem uma incapacidade da fila de atendimento. E aí os clientes não conseguem falar com o provedor e fica mais irritado, né, com a falta do atendimento. Né? E, no geral, vai aumentar o nosso churn, né? Nossos cancelamentos. Mas não é bem só isso que acontece. Tá? Um dos maiores problemas de a gente deixar isso acontecer, chegar nesse nível, é que o provedor acaba perdendo uma coisa que é muito importante, que é a credibilidade do provedor, né? A imagem que o provedor tem. Porque uma coisa é você ter um problema e você resolve esse problema em algumas horas ali, o cliente já está de volta. Um DDoS, a gente está falando de ataques que podem perdurar meses, até tem casos de anos. Então, se você fica nessa situação por muito tempo, né, o cliente ele não sabe que você está tomando um ataque DDoS. Para ele, a internet está ruim. Então, o provedor perde a credibilidade. E aí, para você recuperar a credibilidade, é muito mais difícil do que você consertar um equipamento que está ali com problema na rede. Tá? E, com isso, vai haver a perda financeira. Algumas estatísticas do DDoS hoje no Brasil. Tá. O que ocorre hoje? Nós temos hoje, essa é uma estatística de julho, tá? Em junho, por exemplo, nós tínhamos
35,7% dos ataques voltados para a amplificação de DNS, que a gente fala. E, no mês de julho, isso subiu para 38,4%. Esse caso aqui é o caso que eu comentei, que não é botnet. São serviços mal configurados, que estão abertos na internet e que qualquer pessoa mal intencionada consegue montar essa rede para fazer ataques. Tá? Recentemente, por exemplo, tinha mais de 40 mil servidores de DNS. Então, o DNS ele é usado muito para ataque. E o DNS é um serviço que a gente não pode simplesmente bloquear. Porque sem DNS e sem BGP, a internet não existe. Então, a gente não pode simplesmente bloquear o DNS. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de ataque. Né? A gente acaba ficando vulnerável se a gente não tiver as ferramentas certas para bloquear. Bom, aqui, num panorama geral do nosso país, a gente vê o seguinte, ó, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e o outro ali, mais baixo, qual era que está ali? Isso. Os principais, tá? Rio de Janeiro, e Espírito Santo e São Paulo, lembrei ali. O Rio de Janeiro e Espírito Santo são os mais atingidos hoje, tá? Por problema de DDoS. Mais até o Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, as outras áreas no Brasil são atingidas? São, mas hoje o foco está ali para o Rio de Janeiro. Esse é um dado, tá? Que a cada ano tem subido. Tá? Não é uma coisa só desse momento, não. Todo ano a gente vai olhando os dados e vai percebendo que esses aumentos têm sido superiores. Né? Então, ou seja, não está nivelando, só está subindo os ataques. Tá? Aqui uma amostra, né, das camadas, né, do modelo OSI, que são onde surgem os ataques. Tá? Então, 96% dos ataques eles são mitigados e ocorrem na camada 4, que é a camada de transporte. Tá? E o restante, que é muito pouco, né, mas ainda ocorre, vai, por exemplo, na camada de aplicação, caso dos sistemas, né, governamentais, sistemas financeiros que precisam ser protegidos, né, não pode sair do ar, um banco. Né? Então, mas os ataques são bem menores ali naquelas áreas. Né? Então, hoje, nós realmente temos que investir bastante na parte de transporte e rede. Esse aqui é um outro dado, para vocês terem uma ideia. Tá? Em julho, foi registrado, tá, pela empresa, essa é uma empresa que também tem a parte de nuvem de mitigação, né, que é a Huge. Um dado deles, por exemplo, é que, mês passado, teve um pico de ataque de 560 GB para um cliente deles no Paraná. Então, assim, é muito ataque. Tá? É um volume bem substancial. Tá? Bom, e aí nós temos aqui, ó, em maio, né, maio, junho e julho, para vocês terem uma ideia de como é que está esses valores em matéria de número de ataques. Né? Então, por exemplo, eles conseguiram mitigar 42.136 ataques no mês de julho, e teve 46 mil e pouco também em junho, e menor em maio. Tá? Mas vocês verem que subiu bastante e continua no patamar aí dos 40 e poucos mil ataques. E a volumetria maior foram dos 560 GB. Tá. Esse aqui é um exemplo, gente, de um ataque, tá? Isso aí, de uma operação. Esses picos que vocês veem aqui no gráfico são os ataques que a gente chama de hit and run. Tá? É o famoso bate-corre. E o atacante, o que ele faz? Ele fica atacando todos os seus prefixos, né, batendo e correndo, para que seus prefixos sejam, ou, se você não tiver mitigação, sejam prejudicados, ou que seus prefixos vão para a mitigação. Né? O objetivo é te prejudicar de alguma forma. E, nesse cenário, imagine o seguinte, você não tendo a mitigação, o quanto seu cliente está sofrendo, recebendo todos esses ataques de tempo em tempo, não para. Tá? E isso é 24/7. Aqui é um exemplo, tá, da nossa mitigação, já atuando, né, naquele ataque ali mesmo, que a gente viu dos gráficos, só que essa aqui é uma mitigação só baseada em FlowSpec. Tá? Não é uma limpeza que a gente fala. Então, por exemplo, ele faz uma redução do ataque. Vocês podem ver os pequenos picos que tem, esses são 2 concentradores,
de PVPoE, né, os 2 BNGs, e naquele mesmo ataque os picos são bem menores. Então, ele fez uma redução, né, a gente chama de rate limit, né, para diminuir o impacto do ataque daquele DDoS causando no cliente. Esse aqui é a mesma operação, só que aqui com 2 caixas de SejaNAT. Como a gente sabe, o MikroTik ele é bem sensível aos ataques. Então, a primeira coisa que sobe no MikroTik é a CPU. E aí para o serviço, dá um problema. Subiu a CPU, acabou o serviço. E esses 2 casos aqui são 2 SejaNATs que estão na nuvem de mitigação. Eles estão passando por uma limpeza de tráfego. Ou seja, está havendo um ataque, aquele ataque que eu mostrei, só que esse ataque ele está sendo encaminhado para uma nuvem de mitigação. Essa nuvem está limpando o ataque e deixando passar só o tráfego legítimo do cliente. E aí a gente não vê, né, os ataques, os picos de ataque batendo aqui. Ele aqui está sendo mitigado e é o ataque, o link normal do cliente. Bom, sobre ações de proteção. Aqui eu venho com 7 ações, né, 7 em conta de mentiroso, né, que dizem, né? Mas aqui nós temos mais 7 ações, tá, que eu listei aqui. São ações que podem ajudar, né, a sua empresa, né, o provedor, a ter uma melhoria na qualidade, né, uma melhoria saudável contra esses problemas. Tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um sistema de detecção e mitigação do DDoS. Tá? O sistema vai justamente analisar todo o tráfego que está entrando no provedor e determinar se aquilo é uma anomalia, um ataque, e fazer alguma coisa, tomar uma ação para que aquilo não prejudique sua operação. Então, essa é a primeira coisa. Implantação e entrega de IPv6 aos usuários. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos esgotamento de IPv4. Né? E outra, IPv6, gente, faz a gente economizar com SejaNATs, mitigação, porque a maioria dos ataques hoje não envolve IPv6, são muito pequenos. Né? O grosso mesmo é IPv4. Então, quem está no IPv6 está livre das ameaças hoje de ataque, pelo menos por enquanto. Né? É uma forma de você economizar e também outra coisa também. Na hora de você fazer uma mitigação, né? Você contratar um clean pipe. Quanto mais você usa IPv6, menos trânsito IP, menor o clean pipe. Então, assim, IPv6 é uma coisa que a gente tem que ter nas nossas ações para melhorar a nossa rede. Ter um SOC, um Security Operations Center, para tratamento de respostas do provedor. Eu sei que, às vezes, nem todo provedor tem condição de ter uma equipe, pessoas capacitadas para isso, mas isso também melhora a qualidade de entrega do provedor. Por quê? Porque, quando a gente começa a olhar para isso daí, a gente começa a receber muitos e-mails do CertBR e de outras entidades reclamando de ataques que estão vindo da nossa própria rede. E esses ataques prejudicam também o cliente, porque o cliente não sabe que ele está infectado, ele só sabe que a internet dele está ruim, está lenta, e, às vezes, é um problema de um malware, alguma coisa que está ali implantado, recebe a notificação, mas ninguém faz nada. Então, tratar isso também melhora a qualidade também do seu provedor. Fechamento de portas de amplificação e correção de static loops também são 2 outras coisas muito importantes. Lembra do ataque de DNS? Exatamente. É uma porta de amplificação. É um DNS que alguém abriu, um DNS recursivo, e ele está aberto igual o Google. Só que o Google tem sistemas para poder, né, diminuir o impacto de um ataque de DDoS. A gente normalmente não tem. Então, deixar DNS aberto, recursivo, é o mesmo que dizer assim, olha, pode usar aqui meu cliente para fazer ataque para fora. Então, a gente tem que procurar fechar e corrigir os static loops, que é um outro problema técnico relacionado a rotas. Isso aí também, depois, quem quiser conversar, aí também a gente tem as instruções de como melhorar isso. Procurar utilizar DNS recursivo próprio, não usar o Google. Muita gente usa Google, usa Cloudflare. No ataque de DDoS, um dos caras que são usados para atacar, acreditem se quiser, o Google. O que o cybercriminoso faz? Ele forja o IP de consulta apontando para o IP de vocês. E aí ele vai e faz a consulta no Google, de milhares e milhares de dispositivos. O que o Google faz? Ele vai te atacar? Não, não vai. O que ele faz? Ele limita a resposta para você. Então, o teu cliente começa a ter perda de pacotes para o Google, seu cliente começa a não resolver, né, o DNS
do Google, né? E com isso, você tem problemas. O cliente vai reclamar, dizendo que a internet está ruim. Então, procurem sempre utilizar DNS recursivos próprios, tá? Ou do fornecedor seu de link, mas não usar os do Google. Tá? Por quê? Porque no ataque de DDoS, o Google vai ter problemas. Não o Google, vocês vão ter problemas com o Google. Outra coisa, aproveitar a infraestrutura de caches, de CDNs, peerings confiáveis no X e alguns PNAs. Por quê, gente? Cache é uma coisa que é um serviço que você tem local ali, né? Ou local, ou você contrata, por exemplo, de uma outra empresa, mas o cache não gera ataque, não gera origem de ataque. E todo o tráfego que você tem no cache, ele é um tráfego limpo e de qualidade. Quanto mais cache você utilizar, menor vai ser seu trânsito IP, e com isso é menor a mitigação e custo que vocês possam ter. Então, cache é uma opção para você melhorar também a qualidade e diminuir problemas com DDoS. Mesma coisa são os IX, né? Os IX, embora às vezes venham ataques do IX, mas existe o que a gente chama de peerings confiáveis, que são alguns AS dentro do IX que a gente pode anunciar nossos prefixos /24 e não vão vir ataque deles. Vocês vão ter conteúdo, né? Mas não vão sofrer com ataque. Tá? E o que mais, gente? Por último, investir em CPEs bem testadas, com suporte ao TR-069, que sigam a BCOP de CPEs e procurar sistemas administrativos remotos. Por que eu falo isso? Porque, imagina o seguinte, imagina uma rede com 10 mil clientes, então 10 mil CPEs ali, trocar um switch do core é tranquilo. Agora, imagina 5 mil CPEs invadidos, você ter que trocar ou mandar um técnico nas 5 mil, porque houve uma invasão e todas elas saíram do ar e seus clientes ficaram fora. Isso já aconteceu. Tá? Existe histórico disso. Então, como é que a gente faz? A gente procura, né, testar os modelos, pegar fornecedor tal, me dá aí uma CPE, vamos fazer testes com ela, vamos pegar e ver se ela realmente tem qualidade, tem segurança. A gente pega muito, por exemplo, CPEs que tem IPv4 e IPv6. Beleza, mas o firewall só tem no IPv4, no IPv6 passa. Isso não é bom, né? Então, assim, o recomendado é que vocês tenham CPEs assim, que vocês possam até fazer acesso remoto a elas e fazer as atualizações, fazer a manutenção, tudo que vocês possam fazer, sem precisar ter que mandar o técnico. Bom, como eu sempre falo, gente, tratar incidentes diminui a abertura de chamados para o call center e aumenta a qualidade e experiência dos nossos clientes. Tá? Eu coloquei aqui 3 links, tá? Depois provavelmente vai ser disponibilizado para vocês, né, a palestra. São 3 links. Um é sobre a BCOP CPE, que é as melhores práticas que uma CPE deveria ter, tá, para poder ser utilizada pela gente em questão de segurança. Então, existe a BCOP de CPE. Um link de um artigo, né, a importância, esse artigo, tá, a importância da homologação das CPEs para ISPs, foi feito por um amigo meu, um Frediani, e foi palestrado na Semana da Infra, ano passado, tá, do NIC-BR. Está aqui, né, com tudo foi elaborado como boas práticas para se testar as CPEs. O que você precisa pensar? Não, o que ela precisa ter ou fazer, se comportar para que ela seja uma boa CPE. Está nesse link. E esse último, né, de recomendações sobre mitigação, é um artigo que eu fiz também para o Brasil Peering Fórum, que são algumas recomendações técnicas, né, para quem está sofrendo de DDoS, não sabe nada, não tem nada, o que eu posso fazer para poder melhorar a minha situação. Bom, agora só falando sobre o nosso plano, né, chegamos aqui no Avato anti-DDoS. Então, essa parte de DDoS nós temos hoje como proteger. Tá? E, para isso, a gente vai ter aqui 3 níveis de proteção. Tá? Por quê? Porque, às vezes, o provedor do outro lado já tem a sua própria mitigação, já tem isso aqui é algum adicional, uma proteção, né, a camada dele que ele já tem. Então, nosso primeiro plano, que é o plano standard, o que ele vem hoje? Ele vem com o BGP Flow Spec, tá? Que são aquelas regras que nem eu mostrei naquele ataque, para poder fazer a diminuição, né, um rate limit dos ataques, e o bloqueio de outros ataques que
podem ser bloqueados porque não deveriam estar ali circulando na internet. E ele vem também com RTBH. RTBH todos deveriam ter, né? Mas assim, é o último recurso, porque RTBH é o que a gente sempre fala, é você tirar do ar aquele IP. E você não vai tirar do ar o site do banco. Então, RTBH não é solução. Sempre. Algumas vezes, sim. Então, nós temos o nível 2, que é o Advanced. O que ele tem? Ele tem tudo que tem no nível 1, só que a gente ainda permite que o cliente nosso fale assim, Avato, pode fazer um bloqueio assim assado na sua borda para mim no FlowSpec? Beleza. Nós temos aí, você tem 50 regras de FlowSpec para a gente poder implementar algum bloqueio ou algum rate limit que o cliente queira fazer. Tá? E temos o nível maior, que é o Premium, que ele tem todos os níveis 1 e 2, com a limpeza de tráfego, que é o Clean Pipe. O que é limpeza de tráfego? Vamos dizer assim, vem um DDoS para os IPs da sua empresa. O sistema vai detectar, o sistema de mitigação, vai ver que houve um ataque, vai pegar o /24, tá? Porque sempre assim trabalha no /24. Então, se você sofreu 10 ataques em 10 IPs ali diferentes, todo o seu /24 vai para a mitigação. Por quê? Porque ele vai para a nuvem que tem os scrubbing centers espalhados no Brasil e fora. Eles vão receber o ataque, fazer a limpeza, tirar o ataque fora e deixar passar o tráfego legítimo. Então, se você tinha, por exemplo, um /24, que o tráfego dele era de 2 GB, quando ele vai para a mitigação e está tomando um ataque de 300 GB, aqueles 2 GB vai descer pela mitigação e vai ser entregue para o provedor. O restante do ataque fica filtrado lá nos scrubbing centers, tá? Da nuvem de mitigação. Então, são esses 3 níveis que a gente tem. Tá? Com certeza, o terceiro nível é o mais indicado, inclusive, naqueles casos que eu mostrei, do Written Run, né? Que são os ataques que bate e corre, e os ataques também persistentes volumétricos. Tá? Somente a limpeza de tráfego vai dar essa tranquilidade para vocês. Tá? Só FlowSpec e RTBH dá uma ajuda, lógico, né, alguns tipos de ataque, mas se for ataques mais, né, sofisticados e específicos, só na parte de limpeza de tráfego. E é isso, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês e falar para vocês. Qualquer dúvida também podem me procurar, a parte mais técnica, quiserem saber mais coisas, ok?